que isso diminua. E o doutor Hélio está aqui para nos ajudar a entender tudo sobre esse assunto. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. É um prazer. Doutor, que tipo de doença as mulheres mais têm no coração? Bom, as mulheres têm quase as mesmas doenças que os homens, né? Na verdade, a mulher ela tem uma certa proteção em relação às doenças cardiovasculares naquele período que a mulher ainda está na fase produtiva, onde os hormônios dão uma certa proteção. Então, nesse período, que a mulher é mais jovem, etc., ela tem uma incidência um pouco menor de infarto, de angina, de colesterol alto, de hipertensão. No entanto, isso daí vai aumentando e conforme a mulher entra na menopausa, e quanto mais cedo ela entrar na menopausa, maior o risco dela, ela vai aumentando o risco dela de doenças cardiovasculares, tanto que após os 55, 60 anos, a mulher tem mais hipertensão que o homem. Olha só, nós temos um vídeo aqui que vai explicar um pouco mais sobre as doenças que a mulher sofre. Aqui algumas imagens, então, como que funciona o coração. Conte pra gente. Embora seja um homem, o coração do homem e da mulher é praticamente igual. A única diferença é o tamanho da mulher um pouquinho menor. E os vasos, essas artérias vermelhas, né, esses pontos vermelhos aqui, eu acho que dá para ver. Dá sim. Lá não aparece talvez, mas os vermelhinhos são as artérias coronárias, que são aquelas que vão irrigar o coração. Aqui é uma parte interna do coração, mostrando a válvula abrindo e fechando. Então o coração, esse é um funcionamento absolutamente normal do coração. O coração, né? Saudável bate saudável, assim. Contraindo, e aí conforme ele pode ficar doente, ele pode dilatar e pode perder a força dele. Aqui é uma artéria, você imagina que você tem um corte dessa artéria e você vê o sangue correndo dentro dela, né? Vamos ver o que mais. Doutor, é verdade que as doenças cardiovasculares na mulher são mais fatais que nos homens? Então isso é muito interessante o que você está falando, quer dizer, as mulheres têm menor risco de desenvolver a doença cardiovascular. Tá? O infarto, principalmente, que é o que mais mata. No entanto, se chegar agora no pronto-socorro, um homem e uma mulher, na mesma idade, vamos dizer, os dois com 50 anos de idade, tá? Com o mesmo tipo físico, etc., os dois com infarto, a mulher tem maior risco de morrer. Por quê? Por quê? Porque as artérias da mulher são mais finas, então é mais difícil de você desentupir uma artéria que está totalmente entupida. Além disso, os sintomas na mulher, geralmente, eles são mais insidiosos, ou seja, aparece de forma mais lenta, então engana um pouquinho. A mulher, ela acaba tendo sintomas mais discretos, então ela acha, acho que não é nada, tal. E tem um terceiro fator, Pamela, que é o mais interessante. O homem é mais egoísta, a mulher é mais altruísta. Então, o homem, por ser egoísta, ele começou a sentir uma dor, ele corre para o hospital, pede para alguém chamar. E a mulher alguém. Não. A mulher, ela pensa no cachorro, na criança, no marido. Ela pensa que pode não ser nada. Exatamente. Então, ela acaba atrasando a chegada dela no hospital. Então, a gente tem alguns estudos que a gente já fez nos vários locais que a gente trabalha, e a gente vê que as mulheres, elas levam mais tempo para chegar ao hospital com infarto, por exemplo, do que o homem. O homem chega mais rápido. Que interessante. E por que vem crescendo o número de casos de doenças cardiovasculares entre as mulheres? Bom, as mulheres hoje, elas estão suscetíveis aos fatores de risco, tanto quanto o homem. Se a gente pensar na época das nossas avós, nossas bisavós, quer dizer, elas acabavam ficando em casa. O grande trabalho dela era cuidar dos filhos, ela comia uma comida teoricamente mais saudável, que ela mesma preparava, o estresse dela era aquela coisa, fazer o jantar, etc., aquela coisa de dona de casa, que é um trabalho enorme, mas ela não tinha o que tem hoje. Hoje a mulher, mudou. Hoje mudou. Hoje a mulher tem duplo vínculo empregatício. Trabalha em casa, trabalha na rua, trabalha em casa quando volta, exatamente. É uma loucura. Ela manteve a maior responsabilidade dentro de casa, mesmo com os homens tendo uma atuação mais frequente e tal, mas isso acaba sendo mais da mulher, isso é dela, enfim. Muitas mulheres estão sozinhas, quer dizer, elas são pai e mãe dentro de casa, e além disso elas trabalham. Basta dizer que hoje nós temos aí 7, 8% das mulheres executivas de grandes empresas, né? Ainda é pouco, né? Está beirando os 10%, e acredita-se que isso vai ultrapassar os homens num futuro próximo. Então, o que acontece? A mulher está submetida ao estresse do trabalho, até duplicado, porque tem o estresse também de casa, ela se envolve mais no estresse de casa. A mulher, ela se alimenta não tão bem como antigamente,
Então, o índice de obesidade é um pouco maior nas mulheres do que nos homens. E, além disso, as mulheres estão fumando bastante, bebendo bastante, então estão suscetíveis aos riscos que eram mais masculinos. Você falou, então, de alguns fatores que causam doenças cardiovasculares. Tabagismo, sedentarismo, excesso de peso, estresse, o que mais? Fumo, você já falou, aumento de colesterol, a obesidade, a diabetes, a pressão alta. E tem um fator que aí não podemos mudar, né? A cada dia nós estamos mais velhos. O fator familiar. Por isso que eu até falo, se você tem pessoas na tua família que já desenvolveram problema cardíaco, é importante você fazer o check-up o mais breve possível. Se há casos na família, a chance da pessoa ter um caso é maior? É maior. Não quer dizer que vai ter, não precisa se apavorar, mas o risco é maior. E esse check-up deve ser feito de quanto em quanto tempo e a partir de qual idade? Varia de idade da pessoa. Geralmente a gente orienta a partir dos 30, 35 anos o primeiro check-up, e aí vai variar a quantidade de fator de risco. Por exemplo, uma mulher jovem que nem você, quer dizer, você é jovem, etc. Vamos dizer que você não tem ninguém na família, tal. Pode ser a partir dos 35, entre 35 e 40 anos, seu primeiro check-up cardiológico. Você tem mais fatores de risco, ou você vai começar a fazer uma atividade física intensa, né? Não sei como é que é a tua atividade física, mas, por exemplo, a Carol tem uma atividade física intensa, tem que fazer check-up. Tem que checar antes. Tem, todo mundo, mesmo que você tenha 18 anos de idade, 20 anos de idade, vai fazer atividade física bastante, é importante você fazer antes. Para homem, a gente é até um pouco mais rigoroso, o homem desenvolve a doença mais cedo, então por volta de 30 anos ele tem que ter feito o primeiro check-up. Lembrar que esse é o check-up mais completo, mas mesmo criança tem que medir pressão e fazer uma boa avaliação sempre que vai no médico. Então, quando você leva uma criança no pediatra, por exemplo, é importante que o pediatra meça a pressão da criança, avalie, ausculte o coração, mesmo que ela não tenha nenhum problema, porque já tem uma porcentagem pequena, mas existe de crianças com pressão alta. Pelo tipo de vida, sim, etc. Então, muitas vezes passa desapercebido, só vai perceber com a Então, identificar que algo está errado o mais cedo possível é a melhor forma de tratar também a doença, né? Com mais agilidade. Sem dúvida. A prevenção é mais barato. Claro. E é melhor. Com certeza. Então... E você em casa tem alguma dúvida? Mande pra gente sua perguntinha no Instagram do programa Você Bonita TV. Nós já temos uma perguntinha, vamos colocar na tela então. A Lídia quer saber, quem tem triglicérides alto tem o risco de ter problemas no coração? Tem. O triglicérides e o colesterol são duas moléculas irmãs, vamos dizer assim. São tipos de gordura que circulam no nosso sangue, tá? Então, o colesterol tem as frações boas e ruins, eu acho que já ouviram falar, o HDL de alta densidade, ele diminui a obstrução, o LDL gruda na parede dos vasos e aumenta a obstrução. O triglicérides é semelhante. O triglicérides também é um tipo de molécula de gordura que circula no sangue e ele vai acumulando na parede dos vasos e aumentando a chance de entupir esses vasos, tá? Um pouco diferente é a origem. Tanto o colesterol como o triglicérides tem um fator genético muito importante. No entanto, o triglicérides ele aumenta muito mais com a alimentação até do que o colesterol. Sim. E com isso também é bom porque a gente consegue abaixar mais se a gente tiver uma ação intensiva na dieta. O triglicérides, por exemplo, ele aumenta com carboidratos. Farinha, massa, com doces, o diabético tem triglicérides mais alto. Então, assim, é um outro tipo de gordura e aumenta o risco cardíaco. Quais são os alimentos inimigos numa dieta para o coração? Quem é inimigo do coração na dieta? Pamela, isso daí é uma coisa assim que sempre que a gente fala para os pacientes, eles falam, jura, mas todo mundo sabe, né? Gordura é inimigo. Gordura é um. Açúcar. Por que o açúcar Porque o açúcar ele não se acumula dentro do teu corpo. A única forma dele acumular é através de gordura. Então, ele aumenta a quantidade de gordura, ele transforma em gordura no teu corpo, né? Por isso que a gente come muito açúcar, a gente engorda. Sim. Então, é gordura, frituras, os açúcares, os condimentados. Saiu uma reportagem, saiu uma matéria, um estudo recente da Organização Mundial de Saúde, que os embutidos
né, linguiça, salsicha, etc. Tal, olha que interessante. Agora entraram no mesmo rol de perigo do cigarro, por exemplo. Uau! Nós temos um vídeo que mostra o que acontece dentro do nosso corpo, né, com esses alimentos. Vamos colocar então esse ilustra para que você consiga entender como o coração fica. Então aqui é o coração, essas são as artérias coronárias, e aí ele vai mostrar dentro da artéria, né, aí o sangue correndo dentro do vaso, dentro da artéria, né? O sangue é formado por uma série de células vermelhas do sangue, que são as hemácias, etc., que levam oxigênio e nutrientes para todos os pontos do nosso organismo. E aí, deixa passar mais um pouquinho, né? Conforme a artéria, o sangue vai correndo, ele vai chegando de forma constante e boa dentro do vaso. Sim. Aí, com o passar dos anos, vai formando, aqui vejo na parede do vaso, uma camada de gordura que ela vai obstruindo aos poucos, ela vai estreitando. Que loucura essa imagem, o calibre do vaso. Olha o que acontece. E conforme vai estreitando, isso aqui é como se a gente visse por dentro, né? Imagina que está subindo um iceberg. Uhum. Então, a dificuldade, olha lá de novo, a dificuldade de passar o sangue, aqui, veja bem, por que eu falei de crianças, Pamela? Porque essa camada de gordura, até chegar a um ponto de entupir essa artéria, pode levar 20, 30 anos. Então, se você der uma alimentação ideal para uma criança agora, você pode estar poupando um infarto quando ela tem 35, 40 anos de idade. Então, olha, num determinado momento, essa camada de gordura se rompe, entope totalmente o vaso e causa um infarto. Uau! Vamos repetir, só um minutinho antes, diretor, vamos falar sobre o que você disse dos embutidos. Os embutidos, foi descoberto que eles fazem tão mal quanto o cigarro? Não, o que aconteceu é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde declarou, agora colocou recentemente, esses embutidos como alimentos perigosos, principalmente voltado para câncer, mas se a gente pensar para câncer, vem para doenças cardiovasculares também, no mesmo rol de classificação do cigarro, por exemplo. Então, ou seja, você ter uma alimentação abusiva de linguiças, salsicha, esses embutidos todos, você está impondo um risco para a tua saúde semelhante, vamos dizer assim, ao cigarro e outras coisas, álcool e etc. Amanhã nós temos então uma pauta sobre esse assunto. Você que ficou interessado em saber um pouquinho mais, não perca, amanhã, sexta-feira, vamos receber uma nutricionista que vai explicar direitinho o que acontece quando consumimos em excesso os embutidos. E tem mais perguntinha, diretor? Vamos colocar então na tela o que o pessoal de casa quer saber. A Fátima quer saber se a reposição hormonal é benéfica ao coração. Eu já volto. A hormonal é benéfica ao coração? Então, isso é uma coisa muito discutível, tá? Há um tempo atrás ela foi super benéfica, todo mundo, tem que usar, tem que usar, tem que usar. E depois de um tempo ficou meio no limbo. Por quê? Porque a gente tem que pesar os riscos e benefícios. Então, a reposição hormonal é uma coisa interessante, importante, só que a gente tem que lembrar que ela, em pacientes suscetíveis, ela pode aumentar o risco de câncer de mama. Olha. Então, para paciente que tem maior risco, ou seja, tem gente na família que já teve algum nódulo, alguma coisa, eventualmente pode aumentar o risco de crescer esse nódulo mamário. Então, hoje a gente tem usado a reposição hormonal num trabalho conjunto do ginecologista com o cardiologista, quando o benefício é maior que o risco. Então, você quer melhorar colesterol, etc., que o hormônio acaba melhorando e não vai trazer risco para a mulher. E quais são os principais sintomas que quem sentir tem que se ligar porque alguma coisa está acontecendo errada no coração? Bom, Pamela, eu uso uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Quando eu entrava no mar, a minha mãe falava, água acima do umbigo é sinal de perigo. Então, eu falo que dor acima do umbigo é sinal de perigo. Tá? Por quê? Porque o coração ele pode doer em qualquer local do peito.
Pode ser na boca do estômago, em qualquer um dos lados, geralmente do lado esquerdo, pode qualquer um dos braços, pode ser na região do queixo, no pescoço, na nuca, nas costas. Então, tudo isso pode ser o que a gente chama de angina, que é uma dor relacionada com entupimento no coração. Formigamento também pode acontecer? Eventualmente pode. O que a gente tem que pensar é o seguinte, nós temos 10% de pessoas que têm infarto sem nunca ter tido uma dor. E muitas pessoas, o primeiro sintoma é o infarto, que é uma coisa grave. Então, antes de ter qualquer sintoma, é importante que essas pessoas procurem, façam um check-up a partir dos 30 anos. Hoje a gente está trazendo cada vez mais cedo, por essa vida louca que a gente leva numa cidade como São Paulo. Faça um check-up, porque se a gente detectar cedo, você não vai ter sintomas, mas você vai resolver o problema. Com certeza. Então é muito interessante. Às vezes eu peço para um paciente um cateterismo, alguma coisa, que é o que a gente faz para desentupir uma artéria. Ele fala assim, mas eu nunca senti nada. Eu falei, ainda bem, porque o primeiro sintoma pode ser um infarto. Prevenir é melhor do que remediar, né? Então fique esperto, mais barato também, melhor para a sua saúde. Então fique sempre ligado, faça a prevenção. Doutor, é verdade que a fatalidade entre mulheres que sofrem de câncer de mama e mulheres que sofrem de doenças cardiovasculares é superior? As doenças cardiovasculares são mais fatais do que o câncer de mama? Sem dúvida. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Olha isso. Hoje, no mundo, morre por ano 18 milhões de pessoas no mundo inteiro. Que é como se a grande São Paulo desaparecesse todo ano de pessoas morrendo por doença cardiovascular. Só para você ter uma ideia, se a gente pegar todos os cânceres, não só o câncer de mama, eles representam mais ou menos 10 a 12% desse número. Certo. Quer dizer, os acidentes de trânsito e acidentes de arma de fogo, etc., que é outra causa de morte grande num país como o nosso, representa mais ou menos 15%, 20% em número do que causam as doenças cardiovasculares. Então, as doenças cardiovasculares são campeãs de mortalidade, infelizmente ainda. E há tantas campanhas, né, de prevenção do câncer de mama e das doenças cardiovasculares, elas ficam meio de lado e elas matam mais. Então, é muito importante que você se cuide, que você consulte um médico. Se você me permite, existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, que a gente carrega essa campanha, que é www.coraçãoalerta, sem cedilha, né? coracaualerta.com.br. coracaualerta.com.br. Sem fins lucrativos, é uma campanha orientadora da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que eu acho que vale a pena todo mundo ver lá. Ela tem todos os sintomas de infarto, tem depoimentos, nós temos artistas apoiando, mas ainda está muito cedo, muito novinha. Vale a pena conferir. Estar bem informado, né, é o primeiro passo para prevenir doenças sérias como essa. E nós temos mais uma perguntinha do público. Vamos ver o que o pessoal de casa quer saber. Perguntinha na tela. A Paola quer saber. Gostaria de saber se a ansiedade causa problemas para o coração. Isso é uma novidade, tá? A ansiedade pode aumentar a produção de alguns hormônios, por exemplo, adrenalina e etc., que isso pode fazer com que a sua pressão suba. E a hipertensão, a pressão mais alta, aumenta o risco cardiovascular. Existem já vários estudos mostrando que não só a ansiedade, mas principalmente a depressão. A depressão é o mal do século, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas tratando de depressão são enormes. E a depressão aumenta bastante o risco cardiovascular. Então, antes da gente taxar uma pessoa que está do seu lado, não quer fazer nada, pessoa chata, etc., vale a pena a gente, como amigo, como parente, etc., se aproximar, ver se essa pessoa não está desenvolvendo uma depressão, às vezes está numa fase muito inicial, e tratar a depressão, você vai melhorar tanto a parte neurológica, como principalmente a parte cardiológica dela. Então, os males do século, como depressão, ansiedade, estresse, todos eles são inimigos do coração. Sem dúvida, não tem dúvida disso. Uau, então fique alerta, né? Tome bastante cuidado e previna doenças tão sérias como essa. Doutor, excelente assunto. Você esclareceu as minhas dúvidas e as dúvidas de quem está em casa. Eu quero te agradecer, então, doutor Hélio Castelo, que é cardiologista, o Hospital Leforte. O site é www.leforte.com.br e repita o site que você falou, que é um site que tem informações para quem tem alguma dúvida. Qual é mesmo? É www.coraçãoalerta.com.br.
coracaualerta.com.br. Acesse e tire suas dúvidas. Muito obrigada, viu, doutor? Prazer em recebê-lo. Um abraço. Obrigadão.